Olá pessoal, tudo bem por aí? Por aqui tudo certo? Estamos começando mais um Dando a Real aqui na nossa TV Brasil comigo, Leandro Demori, e a partir de agora a gente vai saber um pouco mais sobre as figuras que movimentam as redes e a vida dos brasileiros. Vamos lá, que o nosso programa já vai começar. Olha, o meu convidado de hoje, ele fazia um sucesso absurdo, principalmente no rádio, no sul do Brasil, mas uma pergunta feita por um jornal virou a sua vida do avesso, ou será que desvirou do avesso que estava? Não sei, a gente vai descobrir daqui a pouco. A pergunta era: o que é ser pai nos dias de hoje? Ao responder essa pergunta, ele deixava para trás o comunicador e humorista para virar uma das figuras mais presentes nas redes sociais dos brasileiros, falando sobre paternidade. Autor de um best-seller, O Papai é Pop, que virou um filme com Lázaro Ramos e Paulo Oliveira. Eu recebo hoje aqui o Marcos Piangers. Aê, Demori, que bom. Que bela biografia, hein? Obrigado por me receber, fico feliz. Imagina, isso aqui pra você é igual peixe nadando na água. É normal, é normal. Que bom que eu tô aqui, tô feliz de estar aqui na tua frente. Tô feliz demais. Cara, o que é ser pai nos dias de hoje? Que foi a grande pergunta que foi feita pra você. O que aconteceu é que eu trabalho com comunicação, me formei em jornalismo, né? Minha mãe não tinha dinheiro pra eu fazer publicidade, que era o que eu queria, e aí eu fiz jornalismo e o curso me apresentou a possibilidade da comunicação, de escrever, de me comunicar, de poder falar aquilo que eu pensava, né? A Joan Didion, ela dizia que ela escreve para saber o que ela pensa. Então é um processo terapêutico mesmo, né? De escrever e depois você olha o texto e diz assim, cara, é isso que eu acredito, então. E o jornalismo me deu essa ferramenta e eu comecei a usar essa ferramenta para tudo, pro humor num primeiro momento, quando eu comecei a trabalhar com televisão e rádio, mas depois para falar de paternidade, cara. E quando as minhas filhas chegaram, primeiro a Anitta, depois a Aurora, minha primeira filha me apresentou assim um mundo de muita transição, especialmente para a masculinidade. Eu e você, certamente, a gente foi treinado para ser um homem insensível, competitivo, durão, agressivo, violento. Você é do interior de Santa Catarina. Não chorar nunca. Eu não tive pai. Ou seja, a gente tem sinais ou recomendações não ditas de que um homem de verdade ele não expressa seus sentimentos e que, consequentemente, ele também não é um cuidador. E isso é muito lamentável, né? Porque a nossa construção, ela é uma construção doente. Eu e você, a gente faz parte do gênero que mais assassina, que mais se mata, que mais mora na rua, que mais vive em penitenciárias. Ou seja, a gente é a causa de muitas das violências. E eu costumo dizer que arruma o homem, arruma o mundo, sabe? E a paternidade é uma chance da gente arrumar o mundo, cara. Chega uma criança e aquele homem que era durão, ele aprende a chorar e cuidar, e se cuidar, e dar exemplo, se comportar melhor. E todos esses processos aconteceram naquele Marcos duro, aquele coração de pedra. E mesmo assim eu escondi esses textos. Então são textos todos que eu deixei por anos escondidos. Mas você fazia e não publicava, é isso? Não publicava. Mas tinha umas coisas que você publicava no Facebook na época, 10 anos depois. Ah, foi muito depois? 8 9 anos depois da minha filha nascer. Eram os chamados textos de gaveta, é isso? Você tinha lá? Chamava gaveta. Caraca, no Google Docs. Deixava guardado tudo disso. Que eu aprendia com a Anitta. A Anitta me falava as coisas, cara, olha o que ela me disse. Mas você tinha vergonha de postar os textos? Exatamente isso. Caramba, eu já tive vergonha de dizer que era porque eu tinha vergonha. Mas a real é essa. A real é que eu tinha vergonha de ser considerado menos homem ou menos autônomo, porque isso também é um treinamento masculino da gente ser livre. Então eu e você, a gente é treinado, de novo, são recomendações não ditas. A gente percebe que o homem então é um ser autônomo. Se ele quiser abandonar a família, ele pode. Se ele quiser ser um ser que abandona a mulher, trai a mulher, tem um monte de casamento, ele faz isso. Eu tô vendo um monte de gente fazer, meus amigos falam que isso é legal, meu tio fez isso, alguém na televisão faz... Você começa a ver, então, isso é ser homem. Isso é não ter laços, é isso? De novo. Você não ter, você não se amarrar. Você não se amarrar, você ser esse ser que, eu tenho uma mochila e é isso que eu preciso. Cara, você ouve isso o tempo todo. Consequentemente, você acha que isso é ser homem. Ainda mais se você não teve um pai como eu, que diz assim, mano, ser pai de verdade é você ter a capacidade de usar sua força para proteger, de usar seu esforço para criar uma família, para cuidar das suas filhas. Suas sensibilidades existem dentro de você, você não precisa abafar isso. Ou seja,
tudo aquilo que hoje eu sei, que é ser um homem forte, completo. Então, sem dúvida, eu não mostrava meus textos sobre paternidade porque eu tinha medo de ser considerado um homem menor. Caramba, velho. E hoje eu sei que, pô, cara, não tem nada mais forte que isso, não tem nada maior do que um cara que sabe, que tem essa coragem de construir uma família. Que é a coisa mais difícil do mundo, você sabe o que eu tô dizendo. Putz, demais, cara. Sabe que quando eu vejo as coisas que você fala e leio as coisas que você escreve, eu e todo mundo, eu posso imaginar, a primeira coisa que vem à cabeça é o meu pai. Eu imagino que todo mundo que vê um vídeo seu, a primeira coisa que pensa é o meu pai. Ah, como que foi com o meu pai? Como que era com o meu pai? E o meu pai, que a gente foi ficar mais próximo e amigo mesmo depois da vida adulta. O que é uma história super comum. Eu não sei se é assim no Brasil todo, mas assim, você citou a região que eu nasci, né? Região do interior de Santa Catarina, interior do Rio Grande do Sul. É super comum os pais dessa geração anterior não eram muito ligados aos filhos. O meu pai, eu falo tranquilo, meu pai já faleceu, inclusive, falava pra ele isso. Meu pai foi um cara, um pai ausente que morava na minha casa. Essa era a definição que eu fazia dele, né? Pai, você é um pai ausente. Por acaso você mora aqui, mas é um pai ausente. Não participava das coisas, aquela história de todo mundo, assim. Não ia no campeonato de judô, não levava a jogar bola, sabe? Viajava, ficava fora de casa um tempão, depois voltava e passava muito tempo em bar, e jogando carta, e jogando sinuca, e churrasco no final de semana. Então, assim, a gente não via... Você está descrevendo o pai brasileiro, né? Mas você está então, descrevendo o pai... Mas aí... isso mudou. A sensação que eu tenho, tá? No meu micro-universo, e você já ia começar a responder a pergunta que eu ia te fazer. No meu micro-universo é o seguinte: isso é a geração dos nossos pais, eu e meus amigos, nossos pais. A nossa geração já parece que passou 150 anos, a maneira de lidar com os filhos. Isso é a minha bolha, ou as coisas mudaram, ou esse pai que eu acabei de te escrever, ele tá por aí ainda? Cara... Acho que a gente tem que voltar um pouco mais. Porque família vem de famulus, e famulus significa escravo doméstico. Então, quando o homem olha para a família, existe um resquício cultural que faz com que ele ainda olhe para a família como um escravo. Meus filhos e minha esposa são minha propriedade e eles trabalham para mim, cara. Meus filhos vão me ajudar na roça, ou na venda... E minha esposa é minha propriedade, entendeu? Vai me ajudar em casa, vai lavar a louça, limpar o chão. Isso é um resquício cultural. E aí, tentando ser um pouco generoso com seu pai, e com todos os pais, cara, da geração anterior, eles foram um pouquinho melhores do que o seu avô, irmão. Ah, eu posso imaginar. E o seu avô foi um pouquinho melhor do que o seu bisavô, irmão. Então, assim, é algo que a gente não consegue ver a longo prazo, porque ele não viveu 300 anos para acompanhar. Mas, cara, o seu pai, com toda a ausência dele, ele já foi um pouquinho melhor. Te bateu menos, gritou menos com você, bebeu menos por sua causa. O meu pai saiu de casa com 14 anos porque o pai dele, você pode imaginar. E ele me contava as histórias. Então... E eu ficava horrorizado com as histórias. E, de novo, isso que é muito importante as pessoas entenderem. A gente tem um resquício cultural que vai sugerir para o homem o que é família. Esse homem, então, vai ter um comportamento, vai olhar ao redor e vai dizer, tá, é isso, então, quer ser homem, quer ser pai. Dentro dele existe o coração infantil dele, de alguém que sofreu com um pai ausente ou que sofreu com um pai violento e que diz, cara, será que eu não posso ser um pouco melhor? E ele vai ser um pouco melhor. E na frente dele tem uma criança que não pediu para nascer. Uma criança que diz assim, cara, eu só quero amor. Eu não pedi para estar aqui. Você me colocou no mundo, eu só quero interações que sejam minimamente amorosas. Se possível, plenamente amorosas. Alguns doutores modernos chamam de trauma qualquer interação entre um pai e um filho que seja menor do que amoroso. Ou seja, qualquer grito, tapa, castigo, privação, qualquer insinuação de que a criança é um empecilho, é um problema, é um saco de estar ali naquela casa, é princípio de trauma. E, cara, se parar pra pensar mesmo, acho que tem algumas coisas acontecendo hoje para essa mudança que você falou, que parece que aconteceram 150 anos da transformação do seu pai para você. Isso. Tem algumas coisas acontecendo nesse processo. Uma das coisas é a neurociência.
dos anos 90 pra cá, a gente tem máquinas que medem nosso cérebro, velho. Assim como a gente desenvolveu uma máquina que consegue olhar a Lua e a gente descobriu o espaço e disse, cara, que massa, existe mais coisa, mais planeta. Existe uma máquina que a gente coloca na cabeça das pessoas, a gente vê o que acontece quando uma criança é maltratada, quando ela é castigada, quando ela apanha, quando ela usa celular e tablet. A gente vê o que acontece com uma criança, a gente consegue enxergar o cérebro da criança em desenvolvimento. E a segunda coisa são as pesquisas longitudinais, que são aquelas pesquisas que estão acompanhando crianças há 70 anos, acompanhando pessoas, 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, 700 pessoas, 400 pessoas em várias pesquisas de universidades que começaram lá nos anos 50. Isso tá rolando nesse momento. Tem uma pessoa com 70 anos que foi acompanhada a vida inteira. Várias, Demore, essa que é a beleza. Caraca. Essas duas inovações do nosso tempo, que é a neurociência. Então, a gente tem ciência para olhar o cérebro. E a gente tem as longitudinais dando seus resultados agora, porque elas começaram lá nos anos 50, nos anos 40, nos anos 70. A gente começa a ver, caraca, então aquele papo de que não tem manual é migué. Na real, tem manual. A ciência está começando a escrever um manual. A gente sabe como criar uma criança bem hoje. Hoje a ciência está nos dando pistas de dizer assim, cara, até os 2 anos faz mal tela. Até os 10 faz mal o celular, velho. Faz mal, a gente sabe disso, a gente vê. Olha a minha penúltima pergunta. A gente tá perto de ter uma fórmula para criar os filhos, então é um pouco isso. É um pouco isso. A gente tem uns parâmetros científicos que a gente sabe que isso aqui, o do's and don'ts, né? Tipo assim, isso sim, isso não. Tá chegando, isso a gente tá chegando nisso. Óbvio, a gente tem lá dos anos 50 um cara chamado John Bowlby, que foi assim um revolucionário na ciência do cuidado. É um cara que começou a estudar o que os gringos chamam de attachment, que é tipo a conexão. E ele começou a estudar crianças privadas de conexão e ver como isso tinha consequências terríveis. Hoje o que a neurociência faz é comprovar... É mostrar isso. Visualmente. Você vê o cérebro da criança. A criança com a mesma idade, tem uma de 4 anos, outra com a mesma idade. Uma foi privada de conexão e outra tem conexão. Esse cérebro, ele é pior, ele é menor, ele é mais atrofiado, ele tem menos capacidades do que esse outro cérebro. Caraca. Então... existe sim um manual, e assim, em curtíssimas instruções seria você tem que estar presente, e tem que estar conectado, e tem que estar conectado de uma forma amorosa. E aí fica duro pro teu pai fazer isso, porque o teu pai não foi treinado para sentir amor, irmão. Não, meu pai nunca foi amado pelo meu avô, isso é uma coisa que ele contava, e a dinâmica da família, enfim, o meu avô... eu não o conheci, né? Mas ele abusava da minha avó, por isso a minha avó saiu de casa, por isso meu pai saiu da casa da minha avó depois, foi morar com um irmão mais velho. Meu pai tinha 14 anos quando saiu de casa. Você imagina seu filho hoje com 14 anos sair de casa, morar num outro estado, sozinho, uma coisa impensável, né? E aí, por isso que eu falo muito tranquilamente em relação a essas coisas, porque eu entendo, e eu entendi, só que tem uma coisa muito louca que eu queria... primeiro te fazer uma pergunta, depois te contar uma história. O meu pai demorou muitos anos pra dizer eu te amo. E quando ele aprendeu a dizer isso, e você fala aí um dos seus vídeos, que é um dos vídeos mais estourados seus, tem você tensiona um pouco esse assunto. Quando meu pai aprendeu a dizer pra mim e pros meus irmãos eu te amo, o meu pai já era um homem velho. E a gente já era adulto, eu já tava com a minha atual esposa, a gente tá casados há 20 anos. Então assim, meu pai aprendeu a dizer eu te amo assim, de barato uns 15 anos atrás. Tá? E era... mas também mais bonito ainda, corajoso, porque o cara dizia eu te amo para um homem crescido. Exatamente, para um homem velho, barbado. Já, né? Barbado. Só que eu via como era muito difícil para ele falar aquilo, cara. E era quase... assim, eu às vezes brincava com ele, pai, parece que tu tá confessando um crime, velho. Sim. Sabe? Porque a maneira como ele falava meio baixinho, meio de canto, sim, meio no final do telefone e tal. E ao longo do tempo... e no final da vida ele ficou muito doente, e depois de um tempo ele já sabia que ele ia morrer, aquilo soltou. E daí eu fiquei pensando, cara, o mal que fez pra ele esse negócio, né? É por isso que eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ser muito generoso com as gerações anteriores, cara. A gente tem que ser muito generoso com os nossos pais, velho. Eu tenho um amigo que ele tem um filho, né? Tipo você. Ele tem um filho menino, e ele tem um pai. E o pai dele é um... cara, nunca falou eu te amo. É um grosso, tá ligado? E ele todo domingo vai almoçar com o pai. Uhum. E ele falou, cara, não vou mais almoçar com meu pai. Porque meu pai é um saco, velho. Uhum. E o que eu tenho pra dizer pra ele, eu falei pra ele, é o seguinte, irmão, o jeito que você trata seu pai é uma sugestão pro seu filho
de como ele deveria te tratar. Porque o seu filho tá ali só olhando como se trata pais. Claro. E daqui a alguns anos você vai ser o conservadorzão. E ele não vai querer mostrar com você. Você vai ser o cara que vai dizer, não, que isso, inteligência artificial, não sei o que, na minha época. Você vai ser, a gente vai virar, todo mundo vira. Claro. E se você não percebe que o laço de afeto é a coisa mais importante, que o perdão e que a generosidade com tudo, que o histórico do seu pai construiu ele nesse sentido, seu filho também não vai ter essa boa vontade com você. Então essa é mais uma forma da gente olhar para o passado e dizer assim, não, eu conheci meu pai biológico, que abandonou minha mãe grávida. Minha mãe foi abandonada pelo meu avô e pela minha avó. Cuidou sozinha, total, só com as amigas. Quando eu conheci ele... Porque ela engravidou... Engravidou do namorado, meus avós... Os seus avós não aceitaram. Mãe solteira não tem vez aqui. E o seu pai sumiu. Sumiu. Mudou de estado. E quando eu encontrei ele, eu tive a chance de abraçar ele e dizer... deu tudo certo, porque minha mãe ficou. Tem sempre uma mãe que fica. E essa é a realidade do Brasil. 11 milhões de mães solteiras, 6 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. Mas eu disse pra ele, eu te entendo totalmente, cara. Porque a licença paternidade no Brasil é menor que o carnaval. Porque ninguém te falou como é ser pai. Eu sei que um cara que descobre que vai ser pai, apavora. Porque a gente não tem uma pessoa inspiradora, velho, na televisão, na internet, pra dizer pra esse cara, mano, vai dar tudo certo. Vem comigo. Respira. Respira. Vai ser a melhor parada da sua vida. Vai ser uma jornada bonita, difícil, trabalhosa, mas maravilhosa. Você vai sair dessa jornada mais feliz, mais orgulhoso. Em que situação você conheceu ele? Lançamento do meu segundo livro. Ele apareceu do nada, assim? Do nada. Na fila? Na fila. Mas você reconheceu ele? Eu não sabia a cara dele, mas eu senti. A minha esposa ficou muito nervosa. E eu senti pelo nervosismo da Ana que ela tinha chamado meu pai biológico para o lançamento. E aí? E foi isso que aconteceu. E aí? E aí foi a minha chance de dizer, mano, eu te entendo, velho. Te entendo, não tem nenhuma mágoa. Sabe? Como você virou pro seu pai e disse, eu te entendo, cara. Te entendo quando você diz eu te amo de uma forma escondida. Cara, olha o esforço que ele tinha que fazer. E que bom que ele fez. Olha a força que ele teve de dizer. E certamente, Leandro, ele tinha uma certa vergonha, cara, de não conseguir falar com a boca cheia, de uma forma tranquila. É óbvio que ele tinha. Ou de ter tardiamente descoberto que ele poderia falar aquilo. Certamente, Leandro, ele morreu lamentando não ser esse pai mais presente, mais afetuoso, mais caloroso. E certamente, Leandro, o maior orgulho que ele tem de você é você ser melhor que ele. Na hora que ele foi embora, ele disse, cara, tá ali meu filho. Um baita de um pai, um baita de um marido, um baita de um cara. Sabe que é muito curioso que as últimas semanas meu pai foi no hospital, né? Tava muito doente e tal. E aí... Foi câncer? Foi câncer. E a gente se organizou e aí ficava com ele, uma pessoa ficava um tempo, depois a minha mãe, depois eu, meus irmãos e tal, não sei o quê. E aí, na última semana, foi a semana que eu fiquei com ele, durante a maior parte do tempo, e eu meio que vi, assim, que a coisa tava indo, né? Eu saquei, vi que já não tinha, ele já tinha se entregado também e tal, mas ele tava lúcido ainda, os últimos 3 dias que ele já não tava mais lúcido, mas nos dias que ele tava lúcido ainda, e cara, a gente tava tendo uma convivência muito de boa. Eu falo que é um negócio bizarro, mas foi a melhor época com meu pai. É muito doido falar isso. Não, sabe? É doido, cara. Porque, assim, é a coisa mais comum isso. No momento de doença, a gente se abrir para o que a vida é de verdade. E foi que aquilo. É isso aqui, sem máscara, sem armadura. Foi aquilo. Eu limpei ele, né, no hospital, né? E ficava tirando onda dele. Já te limpei mais do que você me limpou na vida. Né, seu desgraçado. Ficava tirando onda, ele não sei o quê. Mas é muito doido que esse negócio que você falou que ele... As coisas que ele pode ter pensado também, né? Porra, podia ter falado eu te amo antes, ou podia ter não sei o quê. Teve um dia que eu tava com ele, eu ia fazer a troca da guarda com os meus irmãos. Aí meu irmão chegou e tal, não sei o quê. Eu fui no banheiro, acho, voltei. E o meu irmão saiu do quarto e falou, tá tudo bem entre você e o pai? Eu falei, cara, tá bizarramente, tá... Melhor momento. Inacreditavelmente lindo o momento. Ele falou, não, é porque o pai me perguntou se você tinha alguma coisa com ele ainda ou se estava tudo certo. Porque ele sabia que ele estava morrendo. Claro. E ele fez essa pergunta. E eu fiquei muito surpreso, porque eu pensei, porra, cara, nada a ver, sabe? O melhor momento, assim. Mas ver como esse negócio estava dentro dele ainda, né, cara? Mais importante, Leandro, ver como palavras são importantes, cara. Ver como a gente acha, às vezes, que... Cara, é óbvio que a minha esposa sabe que eu amo ela. Pô, mas você fala, irmão?
Você declara isso, você tenta declarar isso diariamente. É óbvio que a minha mãe sabe que eu gosto dela, que eu amo ela. Mas você escreve pra ela: mãe, obrigado por tudo que você fez por mim. Mãe, hoje eu fiquei cheio de gratidão pelo que você me fez. Lembrei de umas coisas aqui. Mãe, obrigado. Sabe, a gente vive a vida inteira como se fosse assim um teatro, né? A gente é um certo ator no nosso trabalho e aí na rede social, claro, mais talvez do que em todo lugar. E aí a gente vive no almoço de domingo, na família, é um certo teatro. A doença, o câncer, é um presente. A gente fica fugindo desse presente, mas é um presente. E é esse momento que a gente abre a porta e diz assim: tá. Chega, tira a máscara. Vamos falar real. Eu amo você, pai. E o seu pai te diz: eu te amo, filho. Sabe? E vamos se acertar. E a minha mãe passou por um câncer e esse foi um processo que doído, difícil, desafiador, mas essencial. Eu desejo a todo mundo uma dificuldade. Eu desejo um luto, um câncer para todo mundo, irmão. Eu sei que é horrível falar isso, mas eu desejo, porque infelizmente às vezes a gente só fala as coisas importantes quando a gente passa por essas dificuldades. A gente aprende na dor, num divórcio, num luto, numa doença, numa despedida. E como eu desejo o melhor para as pessoas, então eu desejo essas dificuldades para elas. Porque é importante a gente dizer isso, é importante a gente entender o que importa de verdade na vida. Tem diferença entre ter dinheiro e não ter dinheiro para você ser um pai, um bom pai nesse quadrante? Zero. Eu viajei o Brasil inteiro, fui para a África, eu estudei isso tempo suficiente para ver que não tem diferença nenhuma. Mesmo o cara que tá massacrado 13 horas numa moto o dia inteiro, que não tem Primeiro, tempo... não devia existir esse emprego de 13 horas massacrado. A gente já tá numa sociedade que é quebrada por si, né? Não deveria existir esse emprego. Esse emprego não deveria existir. E o cara que tem um filho, eu recomendo que ele saia desse emprego, ainda mais em cima de uma moto. Mas eu conheci pessoas muito pobres, pais incríveis. Eu fico sempre muito incomodado com esse argumento. Quando eu falo sobre ser um bom pai, sempre vem esse argumento, e geralmente é da classe média, dizendo: você fala isso pelos privilegiados. Porque se eu tivesse que é um ressentimento da classe média, que diz assim: eu não consigo ser um bom pai. Porque eu não tenho tudo que eu acho que eu devia ter. E mais do que isso, eu não consigo ser um bom pai, então eu dou algumas desculpas, entre elas essa, e eu dou o argumento da pobreza para dizer: você é um privilegiado falando que é possível ser um bom pai, mas você não tá pensando lá no cara da quebrada. E, mano, eu já fui pra quebrada. Eu já vi os pais da quebrada. E tem pai na quebrada maravilhosos, velho. Tem pais da quebrada que são, assim, admiráveis, de chorar. Tem pais solo na quebrada. Os pais sozinhos conseguem, velho. Muito mais do que na classe média, eu posso imaginar, né? E, ao mesmo tempo, eu faço eventos para pediatras e eles me contam que quem leva os filhos no pediatra hoje em dia é a babá. Do ponto de vista governamental, de políticas públicas, a gente devia dar condição para todo pai ser um bom pai. Ou seja, trabalhos dignos, salários dignos... E tempo com a família. Licença paternidade estendida. Tem um economista chamado Paul Ekman, que ele fala sobre a volta que tem o bom investimento na primeira infância. Então, ele ganhou o Nobel por causa disso. Cada dólar que você investe num bom pré-natal, num bom parto e numa licença parental, ele volta, é o melhor ROI de um país. É o que mais volta. Lá na frente você não gasta com... Ou seja, a suposta perda que a empresa teria com a ausência daquele pai, exatamente, isso aí recupera muito mais lá na frente. É o melhor investimento. Educação, você fala muito sobre isso também, né? Você está lançando um livro agora, inclusive, sobre inteligência artificial. Você tem um livro sobre escola do futuro, né? Então, pra gente fechar, como isso se conecta com o que você está vendo hoje de escola, assim? Porque escola é um Titanic para mudar a cultura, né, velho? Método, didática... A sensação que eu tenho é que a molecada, assim, ela tá a 150 por hora e a escola tá tentando correr atrás e não consegue. Isso é um problema, de fato, ou a gente tá conseguindo diminuir esse gap? Assim? A gente estudou, né, escolas do Brasil, do mundo inteiro, né, pra tentar entender isso. Eu tinha bem essa impressão mesmo, que a tecnologia fazia a molecada correr tão rápido... E a escola tava ficando pra trás. Que a escola muito pra trás e que a solução era, então, botar mais tecnologia na escola. Tá. E a gente foi ver essas escolas com tecnologia e nenhuma funcionou. Tecnologia tipo o quê? Computador? Tablet? Tudo. Realidade virtual, tablet celulares. Teve uma experiência de um
ex-Googler, né? O cara saiu do Google para fazer uma empresa que era uma escola super digital, que ele chegava a colocar sensores nas crianças para medir nível de engajamento. Então, quanto as crianças estavam empolgadas com aquela matéria especificamente. Tal. E não funcionou por quê? Não funcionou. Em que sentido não funcionou? Os países nórdicos experimentaram tecnologia. E estão tirando, né? E estão tirando. Isso. Todos eles perceberam que o aprendizado caiu. Engajamento caiu. Que no primeiro momento poderia ser até ser moderninho, os jovens, vamos estudar pelo celular, mas rapidamente o estudo pelo celular se transformava numa outra coisa, a dispersão. Esses sistemas são feitos para dispersão e não para aprendizado profundo, né? E quanto mais a gente estudou, mais a gente descobriu que tem uma tecnologia que é fundamental, que é o professor. Eu sei que parece muito esquisito falar isso, eu sei que parece até meio antigo falar isso, mas a tecnologia que mais fazia a diferença no aprendizado era um professor bem treinado, né, bem capacitado e motivado. No mundo todo. O professor que tem a capacidade de ensinar sem tecnologia, com qualquer coisa, debaixo de uma árvore, com a natureza. E aí, cara, as histórias são várias, assim, são maravilhosos, só que tem esse grande problema. Que a gente mecanizou a educação. A gente acha que, não, vamos botar tecnologia então que as crianças aprendem tudo sozinho. E a gente esqueceu de capacitar professor. Então a gente vê professores em situação muito degradada nas escolas, mas o principal não é a degradação do laboratório, ou da parede, ou do quadro negro, ou do giz. Sim. É a degradação da falta de capacitação e motivação do professor. Todas as pesquisas nos apontaram isso. Inclusive quando a gente perguntava para os jovens. Quando as pesquisas são o que você considerou mais interessante. Todas as pesquisas assim, tipo, testa óculos de realidade virtual, testa sala de aula invertida, testa computador, testa tudo. O que você achou? O que você acha que é o mais importante no aprendizado? Os jovens diziam, professor. Irmão, espetacular. Legal, irmão. Muito bom falar com você. Eu tava ansioso demais por essa conversa. Que joia. A gente tem que marcar uma segunda para entrar em aprendizado, escola, Certamente. Inteligência artificial, porque tem um mundo pela frente aí, mas acho que esse aqui fechamos um capítulo. Massa. Já. Parabéns pelo seu trabalho, irmão. Obrigado demais. Beijo na sua família. Beijo pra nossa família também. Obrigado demais. Gente, muito bom, né? Pra você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado. Lembrando que todos os nossos programas vocês também podem acompanhar no aplicativo TV Brasil Play e no nosso canal do YouTube. Até semana que vem. Um grande beijo e tchau.